E aí, pessoal, aqui é o Vítor e hoje vamos direto ao ponto-luz de injeção acesa no painel, código P06697. Esse código assusta, mas muitas vezes a solução é simples. Ele está ligado ao circuito de referência de tensão dos sensores, parte essencial da injeção eletrónica. Vou explicar o que significa o erro, as causas mais comuns e como você pode identificar e até resolver isso na sua garagem. O objetivo é te dar o conhecimento para economizar tempo e dinheiro, sem enrolação. Bora pegar as ferramentas e investigar o P0697. Vamos ao básico. O que é o P0697? Esse código de erro pode parecer complicado à primeira vista, mas entender sua origem é fundamental para quem lida com carros modernos. O P0697 é um código de diagnóstico que aparece quando há um problema específico no sistema elétrico do veículo, mais precisamente no circuito de referência de tensão C. Esse circuito é responsável por fornecer uma linha de 5 volts, chamada de referência, que alimenta um grupo importante de sensores do motor. Esses sensores dependem dessa tensão estável para funcionar corretamente e enviar informações precisas para a central eletrónica do carro, a famosa ECU. Se essa linha de 5 volts falha, vários sensores conectados a ela deixam de operar como deveriam. Isso pode causar uma série de sintomas, como funcionamento irregular do motor, perda de potência, aumento no consumo de combustível e, claro, a luz de injeção acesa no painel. O interessante é que o P0697 não aponta para um sensor específico com defeito, mas sim para um problema na alimentação elétrica desse grupo de sensores. Ou seja, o defeito pode estar em qualquer parte do circuito, desde a fiação, conectores, até mesmo a própria ECU. Esse tipo de erro é mais comum em carros que possuem muita eletrónica embarcada, como o Chevrolet Onix, Prisma, Spin, Cobalt e também em alguns modelos da Fiat. Isso acontece porque, quanto mais sensores e módulos eletrónicos, maior a complexidade dos chicotes e maior a chance de falhas elétricas. As causas mais frequentes desse erro incluem curto-circuito, fio rompido, mau contato em conectores ou até mesmo oxidação nos terminais. Pequenos detalhes, como um fio levemente descascado ou um conector frouxo, podem ser suficientes para interromper a alimentação dos sensores. Quando a ECU detecta essa falha, ela grava o código P0697 na memória e pode até ativar o modo de segurança, limitando o funcionamento do motor para evitar danos maiores. Isso é uma medida de proteção, mas pode deixar o carro com desempenho reduzido ou até impedir que ele funcione normalmente. Por isso, o segredo para resolver o P0697 não é sair trocando sensores sem critério. O ideal é investigar todo o circuito de referência, analisando fios, conectores e a própria ECU, sempre com base no esquema elétrico do veículo. O código de erro é apenas o ponto de partida. Para encontrar a causa real, precisamos do esquema elétrico do carro e de um multímetro para medir tensões e continuidade nos fios. Só assim é possível identificar exatamente onde está a falha. Pense no P0697 como um mapa do tesouro. Ele mostra o caminho, mas é preciso seguir as pistas, testar cada etapa do circuito e ter paciência para encontrar o ponto exato do defeito. Muitas vezes, o problema está em detalhes que passam despercebidos numa análise superficial. Agora que você já sabe o que significa o erro P0697 e como ele afeta o funcionamento do carro, vamos descobrir quem são os principais suspeitos desse problema e como identificá-los de forma eficiente. Quando falamos do erro P0697, o principal vilão costuma ser o chicote elétrico do veículo. Esse conjunto de fios é responsável por levar energia e sinais para diversos sensores e módulos do carro, e qualquer problema nele pode gerar falhas de comunicação e funcionamento. Fios ressecados, rompidos ou encostando no chassi
são causas clássicas de curto-circuito, que acabam derrubando a tensão do circuito. Muitas vezes, o desgaste ocorre devido ao tempo, calor do motor ou até mesmo roedores que roem a fiação. Por isso, é importante sempre inspecionar visualmente o chicote em busca de danos aparentes. Outro problema frequente está nos conectores. Mau contato, pinos oxidados ou sujos impedem a passagem dos 5 volts necessários para o funcionamento correto dos sensores. A oxidação pode ser causada por umidade, infiltração de água ou até mesmo pela falta de manutenção preventiva. Além disso, um sensor defeituoso pode entrar em curto internamente, afetando toda a linha de alimentação. Isso pode acontecer por falha de fabricação, excesso de calor ou até mesmo por infiltração de líquidos no sensor. Por isso, é fundamental saber exatamente quais sensores estão ligados ao circuito C. O esquema elétrico do veículo é seu melhor amigo nessa hora, pois ele mostra todos os caminhos da corrente elétrica e ajuda a identificar rapidamente possíveis pontos de falha. A infiltração de água, seja por lavagem do motor, chuva forte ou até mesmo por vedação comprometida, pode atingir conectores ou o próprio módulo, causando curtos inesperados e falhas intermitentes difíceis de diagnosticar. E por último, não podemos descartar o defeito no próprio módulo de injeção, a famosa ECU. Apesar de ser raro, ele pode acontecer, principalmente após picos de tensão, descargas elétricas ou até mesmo por envelhecimento dos componentes internos. Por isso, sempre comece o diagnóstico pelos problemas mais simples e baratos: chicote, conectores e sensores. Muitas vezes, o defeito está em um detalhe pequeno, fácil de resolver e que evita gastos desnecessários. Só pense em substituir ou reparar a ECU depois de descartar todas as outras possibilidades. Assim, você economiza tempo, dinheiro e evita trocas desnecessárias de peças caras. Um diagnóstico preciso é fundamental para evitar gastos desnecessários e garantir a satisfação do cliente. Lembre-se, conhecimento técnico e atenção aos detalhes fazem toda a diferença. Agora, vamos colocar em prática e identificar juntos a origem do erro P697 passo a passo. O primeiro sinal é a luz de injeção acesa, mas ela sozinha não diz tudo. Sintomas comuns: perda de potência, ar-condicionado desativado, marcador de combustível maluco. Isso acontece porque sensores importantes ficam sem alimentação. Para ter certeza, use um scanner automotivo na porta OBD2 e veja se o código P0697 aparece. O scanner é essencial para confirmar o erro e direcionar o diagnóstico. Alguns scanners mostram até qual sensor não está respondendo. Se não tiver scanner, leve a uma oficina para leitura dos códigos, é rápido e barato. Identificar o erro corretamente é o primeiro passo para resolver. Agora, vamos às soluções práticas. Com o código em mãos, o primeiro passo é sempre a inspeção visual do chicote elétrico. Procure com atenção por fios descascados, queimados, esmagados ou com sinais de oxidação. Muitas vezes, pequenos danos podem causar grandes problemas. Então, examine cada centímetro do chicote, principalmente nas áreas próximas ao motor, onde o calor e a vibração são mais intensos. Siga cuidadosamente os fios dos sensores ligados ao circuito C, verificando se há pontos de atrito, dobras excessivas ou conectores frouxos. Às vezes, o problema está em um simples mau contato ou fio mal encaixado. Se não encontrar nada visualmente, é hora de usar o multímetro. Teste a tensão entre alimentação e terra no conector do chicote. O valor esperado é de 5 volts. Uma leitura diferente pode indicar falha no fornecimento de energia ou curto-circuito. Se não houver tensão, o problema provavelmente está mais para trás, em direção ao módulo de controle eletrónico, a famosa ECU.
Siga o chicote até a ECU, verificando se há danos ou conexões soltas ao longo do caminho. Faça o teste de eliminação. Com o scanner ainda mostrando o erro, desconecte um sensor por vez. Observe se o código de falha desaparece ao remover algum deles. Se o erro sumir ao desconectar um sensor específico, isso indica que ele está em curto e precisa ser substituído imediatamente. Sensores defeituosos podem comprometer o funcionamento do motor e aumentar o consumo de combustível. Se o erro persistir, teste o chicote com o multímetro na escala de continuidade. Verifique se há passagem de corrente entre os fios e se o fio de 5 volts não está em curto com o terra. Um fio em curto pode causar falhas intermitentes e até danos em outros componentes eletrónicos. Suspeita de mau contato? Limpe todos os conectores com spray limpa-contato e uma escovinha apropriada. Conexões oxidadas ou sujas podem gerar resistência e atrapalhar o sinal dos sensores. Encontrou um fio rompido ou danificado. Corta a parte defeituosa, emende com fio novo, solde as pontas e proteja a emenda com espaguete termo retrátil. Isso garante isolamento e durabilidade, evitando futuros problemas. Se mesmo após todos esses testes e reparos, o erro persistir, a suspeita recai sobre a ECU. Nesses casos, o ideal é retirar o módulo e enviá-lo para um reparo especializado, pois o diagnóstico e conserto exigem equipamentos e conhecimento avançados. Nunca tente consertar a ECU em casa. O risco de danificar ainda mais o módulo é grande e o prejuízo pode ser alto. Sempre procure um profissional qualificado para esse tipo de serviço. Reparos bem feitos e diagnósticos precisos evitam dores de cabeça no futuro, além de garantir a segurança e o bom funcionamento do seu veículo. Se você não se sentir seguro para realizar algum desses procedimentos, ou se o problema persistir mesmo após as verificações, não hesite em procurar um profissional especializado. Um bom mecânico pode economizar tempo, dinheiro e evitar complicações maiores no seu carro. Resolver em casa é ótimo, mas saiba seus limites. Se não se sente seguro com elétrica ou não tem as ferramentas certas, procure um profissional. Scanner e multímetro são indispensáveis, assim como o esquema elétrico. Se fez os testes básicos e não resolveu, pode ser um curto difícil ou problema interno no chicote. Profissionais têm experiência e acesso à informação técnica. O tempo também conta. Às vezes, compensa pagar pelo diagnóstico e reparo rápido. Se suspeitar da ECU, nem pense em abrir. Leve para a oficina especializada. Ser inteligente é saber quando pedir ajuda. Chegamos ao fim. Espero que esse guia sobre o erro P065987 tenha-te ajudado a entender e resolver o problema. Compartilhe nos comentários sua experiência ou dúvida. A troca de informações é valiosa. Se gostou, deixa o like e se inscreve no canal para mais dicas de mecânica. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais dicas e tutoriais automotivos.